Discípulo, pescador, pedra firme do Senhor, testemunha do amor, és o nosso intercessor. Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim! Hoje é um dia especial em dose dupla, dia de São Pedro e São Paulo. Antes de começar, já vem aqui embaixo, nesse curtir e deixa o seu like e ative os sininhos das notificações para você não perder nenhum conteúdo, tá? Ué, acho que eu nunca tinha reparado que as duas solenidades são o dia de hoje. Por que será? Bem, isso é porque São Pedro e São Paulo foram santos e mártires que morreram no mesmo dia. Mas antes de chegar lá, vamos conhecer um pouco da história deles dois. São Pedro nasceu com o nome de Simão, lá em Betsaida, na Galileia. Ele, inclusive, era irmão do André, do Santo André, que também era apóstolo. Ele conheceu Jesus em um certo dia em que Jesus apareceu e pediu para que ele emprestasse um dos barcos dele para que ele pudesse fazer uma pregação para uma multidão que o esperava. São Pedro estava lavando as redes de pesca juntamente com São Tiago e São João, porque a pesca não havia sido boa e já fazia um tempo que eles não conseguiam fazer uma boa pescaria. Jesus então disse para que, após a pregação, eles voltassem ao mar e lançassem as redes novamente. Mesmo sem acreditar que faria alguma diferença, eles voltaram ao mar. E ao lançar as redes, vieram tantos peixes que eles mal conseguiam colocá-los dentro do barco. Jesus então disse que ele se tornaria um pescador de homens, ou seja, um missionário, levando a salvação através da palavra de Deus. E a partir daí passou a difundir grandemente o Evangelho. São Pedro é um dos apóstolos mais icônicos da humanidade, isso porque ele presenciou diversos milagres de Jesus. Durante o processo de crucificação de Jesus, ele chegou a negá-lo por 3 vezes, o que é tido como um ato de fraqueza. Mas Jesus confirmou a fé de São Pedro e confiou a ele a liderança da primeira comunidade cristã, lá em Roma, tornando-se assim o primeiro Papa da história. Tem muito mais história pela frente, mas antes de prosseguir, vamos escutar uma canção que relata toda a história de São Pedro. Essa é a música Canção de Pedro. Pescador, fixo meu olhar no horizonte desse imenso mar. Sei que não posso mais voltar. Sigo assim, certo da missão que tenho que cumprir, continuar nos passos do meu Senhor. Eu vou jogar minhas redes certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Sim, Senhor, eu te amo de todo o coração, não vou te negar, vou sem medo a toda alma que eu encontrar. Vou remar pra dentro desse mar. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar.
buscar outro mar. A história de São Paulo é um pouco diferente. São Paulo nasceu em Tarso, na Turquia. E ele era um judeu muito fervoroso, teve uma educação judaica muito forte. E por isso era completamente contra esses preceitos cristãos que estavam surgindo. São Paulo então passou a perseguir os cristãos, participando inclusive do apedrejamento do primeiro mártir do cristianismo, que foi Santo Estevão. Certo dia, a caminho de Damasco, São Paulo enxergou uma luz incandescente, e dessa luz ele ouviu Jesus o perguntar e o questionar sobre o porquê que ele perseguia tanto os cristãos. No mesmo instante, São Paulo ficou cego por 3 dias e 3 noites e se entregou a orações. Jesus então pediu que Ananias fosse ao encontro de São Paulo e preparasse o seu batismo. Quando ele colocou a mão em sua cabeça e realizou o batismo, a visão de São Paulo foi recobrada imediatamente. Nesse mesmo instante, São Paulo se converteu ao cristianismo. A partir de então, São Paulo saiu pelo mundo e foi pregar o evangelho. Ele passou de um perseguidor de cristãos para um fiel apóstolo de Jesus e difundiu por muitos lugares e populações as verdades que Cristo trouxe para a humanidade. Inclusive, a gente pode ver a atuação missionária de São Paulo em diversas cartas que ele escreveu a diversas populações e locais. Algumas dessas cartas sobrevivem até hoje e 13 delas se encontram na Bíblia. E são elas: a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses, aos Gálatas, aos Filipenses, primeira e segunda carta aos Coríntios, aos Romanos, a Filemon, aos Colossenses, aos Efésios e a primeira e segunda carta a Timóteo e aos Hebreus. Algumas dessas passagens se tornaram muito conhecidas, como em Filipenses capítulo 1, versículo 21, que diz: viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Para o apóstolo Paulo, viver não é um privilégio pessoal. Viver é trabalhar e anunciar a palavra de Jesus a todos os povos. Outra passagem muito conhecida fica no capítulo 4 de Timóteo, versículos 7 e 8, que diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então vamos cantar agora uma música que compila essas passagens tão belas de São Paulo e seu exemplo de missão. A música é Viver para mim é Cristo. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só nessa batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, ter a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. Depois de muitos anos de pregação e apostolado, São Pedro e São Paulo se encontraram em Jerusalém. Porém, lá eles tiveram uma ordem de prisão, e depois disso eles foram condenados à morte pelo imperador Nero.
A morte deles aconteceria em Roma. Por ter a cidadania romana, São Paulo foi decapitado. Como São Pedro não tinha cidadania romana, ele foi crucificado. Porém, ele não se achava digno de morrer como Jesus. Por isso, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Até hoje, o túmulo de São Pedro se encontra na Catedral de São Pedro, no Vaticano. Pessoal, o vídeo está chegando ao fim, mas eu espero que vocês tenham gostado. Um pouquinho de história e um pouquinho de música sempre é bom, né? Bem, fique com Deus, até semana que vem.